Olá, queridos! Estamos com muita alegria agora nos preparando para mais uma live. Então, chama aí os teus familiares, os amigos, envia o link. Vai agora rapidinho no WhatsApp e envia o link aí, porque hoje tem uma palavra de Deus para o teu coração e para o coração dos teus amigos e dos teus familiares. Amém? Outra coisa, coloque lá no seu canal, entre no nosso canalzinho no YouTube, nós temos muito material abençoado, palavras proféticas de Deus que vão alimentar o teu coração e fortalecer a tua fé, ok? Deus abençoe a tua vida, ó, conto com vocês, viu?
apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantarei louvor. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantarei eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Ele vem. Maranata, Maranata.
muito boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos novamente nesta quarta-feira, quarta temática, onde vamos aprender mais e mais de Deus, onde vamos conversar acerca das riquezas insondáveis através da revelação bíblica. Que alegria estar com você. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus porque você tem acompanhado e certamente você tem sido edificado pela presença do Senhor. E essa noite estou aqui com um grande amigo, pastor Pedro. Como é que tá, meu amigão? Bênção pura, sem mistura. Grande prazer, né? Boa noite para você que está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui junto com o pastor Daniel, né? Amigo aí de alguns anos, né? Eu que tenho 8 anos de Rio Grande do Sul, é mais ou menos essa idade. Né? Então é um prazerzaço estar aqui contigo, né, meu amigo? E, poxa, é um privilégio, sou um privilegiado de ter primeiramente, né, essa amizade aí que nós construímos, né? É um grande amigo que eu louvo a Deus pela tua vida, né? Você, desde o iniciozinho nosso aqui, você nos sustentou aí, tem nos sustentado aí pela amizade, aí, isso é muito importante. Prazer estar aqui com vocês. Eu brinco que quem não é amigo do Pedro, quem não gostar do Pedro, bom sujeito não é. Vamos ver quem está conosco aqui, vamos ver quem está acompanhando. Dá tempo, manda um linkzinho para os teus amigos, para os irmãos, enfim. Você tem muitas pessoas que certamente vão amar ouvir essa ministração. Mesmo você que está assistindo depois, né, porque fica no canal. Inclusive, falando no nosso canal, pastor Pedro, nós temos inúmeros materiais de temáticas que iniciaram lá em 2020 ainda, né? Lá em março de 2020. Então, você pode estar compartilhando com mais pessoas, né? Vamos ver quem está aqui. Olha aqui o primeiro, esse eu sabia que ia ser o primeiro a estar aqui, né? Gabriel Centeno, boa noite, gente. Difícil essa figura, né? Esse aqui é teu filho. Mais meu filho do que teu, não. Muito bom. Irmã Erenilda, lá de Gravataí, querida, fez uma viagem missionária comigo, uma bênção. Um abraço para ela, para a irmã Marne também. Pessoal de Gravataí sempre ligadinho. Ismael Pereira, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Maurício Narciso, graça e paz do Senhor Jesus. Juntos, mais uma vez, sempre juntos, Maurício. Sempre juntos. Muito bom, muito bom, muito bom. O irmão João, o João Maria, queridão. Um abração, querido. Bênção pura aí estar com você. Sempre é uma alegria mesmo estar na companhia de pessoas tão importantes e tão queridas como vocês, tá bom? Mas vamos começar aqui falando um pouquinho do nosso assunto dessa noite, que é prosperidade aos olhos de Deus. Esse é um assunto que eu particularmente fiz muita questão de acentuar ele, porque como é que eu vou explicar? Se bate muito contra a teologia da prosperidade, né? Só que o que o pessoal esquece é que toda teologia é de prosperidade, né? Você vai falar da questão da salvação. A salvação é uma prosperidade. Uma pessoa que estava envolvida nas trevas e prosperou para o reino da luz. Então, certo. Nós estamos falando de prosperidade, né? Mas eu sei que muitos só conseguem contemplar a prosperidade como riqueza. E, na verdade, a prosperidade é em tudo, né? E eu escolhi você, Pedro, porque o Pedro, como ele falou, desde que ele chegou no Rio Grande do Sul, eu me tornei um amigo dele. Nós fizemos uma amizade muito rápida, né? Bastou um dia para ser amigos já. Mas eu vi a ação de Deus na vida do Pedro. Porque o Pedro, para a honra e glória do Senhor, hoje é um homem, um empresário próspero, um pastor de Deus, um homem de Deus, e que Deus abençoou muito a vida dele. Mas
o coração é o mesmo, não mudou nada, né? Continua o mesmo Pedro que estava, né, passando as suas lutas, hoje, glória a Deus, está prosperando no Senhor, continua a mesma pessoa e com a mesma família maravilhosa. Dentro de uma visão bíblica, Pedro, como é que você vê essa questão da prosperidade? Qual é a leitura que você faz, né? Você é um pastor, um servo de Deus, um empresário, e certamente consegue equilibrar bem isso. Então, Daniel, eu demorei um pouquinho para entender, né, sobre essa questão de a prosperidade, né? Não assim a questão de entender a prosperidade em si, a prosperidade financeira, né? Mas a prosperidade bíblica, eu pude entender que existe a prosperidade bíblica e a prosperidade financeira, né? E foi justamente o que você falou aí, na questão da salvação. A prosperidade bíblica, ela traz esses pontos principais, que é o que Deus, ele requer em primeiro lugar na nossa vida. Eu até fiz, eu pontuei aqui 5 ensinamentos dentro da prosperidade bíblica, ao qual Deus ele traz como principais na vida do cristão, né? Eu pude pontuar aqui. Primeiro, a primeira prosperidade bíblica são as bênçãos espirituais, porque na verdade a prosperidade bíblica, ela é diferente da prosperidade do mundo. A prosperidade do mundo, ela se remete ao quê? Aos valores do mundo, ao dinheiro, né, aos bens materiais, a carro, casa, né? Só que a prosperidade bíblica, quando a gente fala de prosperidade bíblica, ela se remete a outros valores, né? E são as bênçãos espirituais, né? E lá em Efésios 1:3, a Bíblia fala sobre essa bênção espirituais, né? Quando diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, as maiores bênçãos são as espirituais. Então, a primeira bênção espiritual que Deus ele prioriza na nossa vida, na vida do ser humano, na verdade, é a vida eterna. É a primeira bênção espiritual, né? E a segunda bênção, né, dentro desse conceito de prosperidade bíblica, eu vou ser bem breve aqui, né, dentro desse conceito para a gente não tomar muito tempo. A segunda bênção, a segunda prosperidade bíblica que eu separei aqui é o ser cheio do Espírito, que é uma prosperidade bíblica. E lá em Lucas 11:13 fala sobre isso. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, é o relacionamento, né? Então, o segundo ponto da prosperidade bíblica, né? A gente vai falar sobre prosperidade financeira, mas primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite aqui, que é o mais importante do que a prosperidade financeira, que é importante também, eu vou falar sobre isso. Mas o primeiro ponto que a gente precisa atentar é a prosperidade bíblica. O que Deus tem para nossas vidas, né? Então, a segunda prosperidade bíblica. A terceira é a abundância da graça e paz, né? Lá em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, a terceira prosperidade bíblica de Deus para a nossa vida é a abundância de graça e paz.
E a quarta, essa é forte, hein? Essa é forte, segura aí, ó. Rico em generosidade. Rico em generosidade. Lá em Atos 20, 35, há maior felicidade em dar do que em receber. Então isso é um conceito de que é diferente do mundo, né? O mundo, ele encontra alegria no prazer das coisas que se conquista, né? E para a gente não, para a gente é diferente, né? A gente sente muito mais alegria no partilhar, né? Hoje eu tenho essa consciência, né? Eu sinto muito mais alegria em ajudar pessoas a prosperar do que eu conquistar alguma coisa. Hoje eu tenho essa consciência e eu sei que Deus me abençoa dentro dessa visão. Então, ó, pega essa visão aí, ó. Quer prosperar? Mistério, hein? Quer prosperar? Tenha isso em mente aí, ó. E o quinto e último, dentro da prosperidade bíblica, são os tesouros no céu, né? Mateus 6, 19 e 20 diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. As riquezas de Deus, elas são eternas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse versículo aqui também. Uau! Tremendo, tremendo. Eu já vou plagiar, né? Já vou fazer uma pregação em cima. Bem coisa de pastor, né, Pedro? Vai plagiando e aí que sai. É bênção, né? Vamos lá, recapitulando. Salvação, ser cheio do Espírito. Terceiro, a graça. Quarto, a generosidade. E quinto, o entesourar no céu. Tremendo, tremendo, tremendo. Viu só? Prosperidade bíblica. Isso é maravilhoso, 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 maravilhoso mesmo. E agora, entrando na questão assim, ó, você estava falando do fato das pessoas que não têm Deus ainda, não têm Jesus no coração, elas acabam se prendendo à matéria, né? E hoje nós vivemos uma geração que é a geração do ter e não do ser, né? Então você acaba, né, as pessoas acabam ostentando coisas apenas para preencher, às vezes até lacunas de vazio emocional e outras coisas assim. Mas dentro de um contexto da igreja, será que os filhos de Deus, eles compreendem o que é a riqueza? Como é que é a riqueza dentro do campo dos filhos de Deus? Então, eu tive um pouco de dificuldade até dentro desse campo de riqueza nos filhos de Deus, né? Eu, como sendo filho de Deus, eu demorei um pouquinho para entender sobre isso. Eu passei um bom tempo com um bloqueio dentro de mim, né? Porque a gente lendo alguns textos bíblicos, a gente acaba se prendendo, porque parece que a gente lendo alguns textos bíblicos, a gente acha que ter dinheiro é pecado. E isso bloqueia a gente. Isso acaba travando muitas pessoas de prosperarem financeiramente. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso, porque se fosse assim, a Bíblia diz que Abraão foi um homem rico, Salomão foi um homem rico, Isaac foi um homem rico, Jacó foi um homem rico. A própria rainha de Sabá não acreditava tamanho, poderio e a riqueza de Salomão. De né? Salomão. E se rendeu a Deus por ver o resultado da riqueza dele. Isso aí. Então, assim, e eu demorei muito tempo para entender isso. Por quê?
de tanto a gente ouvir, né, de pessoas falando, olha, cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro. Né? O dinheiro é muito ruim, o dinheiro é mau. O dinheiro vai te levar para a perdição. Então isso acaba trazendo um trauma para as pessoas. Né? E eu demorei um pouco para entender isso. E quando eu falo demorei um pouco, não demorei muito tempo. Foi coisa de uns 2 anos e meio atrás que eu pude me destravar disso. Então não tem muito tempo. Então, mesmo pastoreando, tu tinha alguns entraves nessa questão, né? Muitos bloqueios, né? De pensar assim, poxa, se eu tiver um carro bom, o que meus familiares vão pensar? O que meus vizinhos vão pensar? Se eu tiver uma casa própria, uma casa boa, o que meus familiares vão pensar? Porque eles não têm. Até o que a igreja vai pensar. É isso. Né? Eu te contar, uma vez eu comprei uma caminhonete importada, é o sonho de todo. Sempre tem lá tem uma ideia de ter um carro zero, um carro importado. Eu comprei um Jeep importado. Você acredita que teve irmãos da igreja que estavam questionando isso? Então, isso que você está falando é uma grande realidade mesmo. Isso acaba, pastor Daniel, isso acaba te deixando dentro de uma prisão. Isso é uma prisão. Isso acaba te impedindo de você dar o melhor para a tua família, de você viver o melhor, porque a própria palavra diz que a gente comeria o melhor dessa terra, desfrutar daquilo que você trabalha, né? A gente trabalha para poder desfrutar. Agora eu volto um pouquinho sobre esses tesouros no céu, né? Não ajuntar, não acumular tesouros na terra. Claro, e dentro desse tópico aqui sobre filhos de Deus e as riquezas, uma coisa muito importante que a gente precisa tomar muito cuidado, e isso eu tive que me policiar, e hoje eu tenho isso muito claro dentro de mim, porque qual é o grande perigo, né, de um cristão ele prosperar financeiramente? É justamente o coração. O coração, ele é o ponto principal das tuas decisões. E Deus, ele tem o total domínio do nosso coração. E Deus, ele sabe o que vai acontecer com a gente lá na frente. E eu creio justamente nisso. Deus, ele sabendo lá na frente, bom, se eu der uma prosperidade financeira para o Pedro, se lá na frente ele corre o risco de me abandonar, será que ele vai me prosperar? Porque a Bíblia diz que ele esquadrinha, né, mente e coração, então ele sabe, né? Ele não vai dar um avião para um adolescente, né? É isso aí. Então, possivelmente, ele não vai me abençoar. Ele vai preservar o meu coração, porque a gente volta lá na prosperidade bíblica. A prioridade de Deus não é a minha prosperidade financeira. A prioridade de Deus é a minha salvação. Então ele não vai me prosperar financeiramente se ele sabe que o meu coração vai desviar por conta do dinheiro. Então por isso que entre os filhos de Deus e as riquezas, isso precisa estar bem definido. Onde vai estar o meu coração? Se o meu coração estiver bem definido que o dinheiro, se eu tiver condições financeiras em que não vai me dar essa chance de me desviar dos caminhos, aí ele vai me abençoar. Perfeito. Eu creio nessa Perfeito, mas é isso mesmo. Claro, tem situações que a gente sabe que, pela insistência, né, como diz o salmista, deu-lhes o que pedia, mas fez definhar-lhe a alma, né? Então, pode ocorrer. Mas Deus sabe, né, sabe muito bem até onde pode ou não estar abençoando o dano. Mas eu acho que sobre essa questão que você estava falando, eu gostei muito dessa explanação que você fez aqui, abrindo o coração. E eu também tive essa relutância
no tocante à questão de prosperidade, finanças e tal, é que eu acho que houve um resgate perigoso no meio cristão daquela cultura franciscana, né? Aquela ideia assim de que quanto mais pobre, mais humilde, mais abnegado às coisas do mundo e tal. E na verdade é um grande equívoco, né? É um grande equívoco. Eu me lembro que perguntaram para um grande avivalista norte-americano, perguntaram para ele assim: como se faz um grande avivamento? Ele diz: primeiro, no poder do Espírito Santo. Segundo, com milhões e milhões de dólares. Então, às vezes, a gente quer se esconder atrás de uma falsa humildade, e sendo que Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente. Problema nenhum. A questão só é justamente essa resistência e a falta também de entendimento. Porque eu acho que tem duas linhas aí, né, Pedro? Tem a daqueles que pregam erroneamente, ensinando essa ideia falsa de uma humildade franciscana, mas também aqueles que se prevalecem e negociam a fé. Sim. Né? Porque por isso que... Tá aceso o teu microfone aí? Deixa eu ver. Ah, peraí, deixa eu passar aqui, senão o pessoal não vai te ouvir. Então, e essa é a grande questão, né? Porque eu creio que é preciso ter, é o que eu falo, né? Precisa ter muito claro isso dentro do nosso coração, porque é a gente que faz as escolhas, né? Eu até separei aqui o texto de Mateus 6, né? Lá dentro do versículo 19 ao 34, até mesmo dentro desse texto aqui, né, que nós falamos aqui sobre o não acumuleis, né, lá no verso 24, ele fala que nós fazemos a escolha, né? E ser rico, como eu falei, não é pecado, né? Mas a gente precisa entender que não é isso que traz satisfação. A nossa satisfação, ela precisa ser o quê? A vida eterna. A vida eterna é que traz satisfação, né? O dinheiro, na verdade, ele ajuda muito em certas situações, né? Por exemplo, então por que a gente... eu vejo dessa forma, né? É bom você ter uma condição financeira boa? Sim, porque hoje eu olho para certas famílias, como é triste você ver um familiar cuidando de um ente querido em cima de uma cama, e essa pessoa não tem condições nenhuma de cuidar dessa pessoa, fisicamente mesmo, né? Ela trata daquele ente querido em cima de uma cama ali com muito esforço. Por quê? Porque ela não tem condições financeiras de pagar uma pessoa para poder estar cuidando daquela pessoa. Então, o dinheiro, ele ajudaria. Então, não é bom você ter um valor financeiro para poder cobrir essas despesas? Sim. Então, falar que o dinheiro é ruim, não é ruim. O dinheiro ajuda muitas coisas? Ajuda sim. Então, eu vejo dentro dessa forma. Entendeu? Então, E falando em dinheiro, o dinheiro é um assunto muito espiritual. Isso. Porque quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quando a Bíblia não fala, poderia falar outro sentimento, a paixão, sim. Poderia falar que a sedução, Sim. mas fala que o amor ao dinheiro. E o amor é o maior sentimento que há. Isso aí. E se há um destino para esse sentimento, significa que tem algo por trás que se alimenta desse sentimento tão poderoso, né? Então, o dinheiro realmente é um assunto bem espiritual. Sim. E bem importante de ser falado. E dentro desse contexto... Aí eu te pergunto, o sentimento começa onde? Começa no coração do homem, né?
O problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o coração. É a mesma coisa. Eu não posso afirmar que o camarada tem uma casa na praia e não aparece mais nas reuniões ou não congrega mais. O problema não é a casa. Não é a casa. A gente atribui um culpado, né, o chamado bode expiatório, para algo que não é. Na verdade, é o coração. É o coração. É o coração. É bem Na isso verdade, o amor ao dinheiro, né? E a gente precisa entender que o amor, ele tem um princípio, ele tem uma fonte. E aonde que é a fonte do amor? É o coração. O enganoso coração do homem. É isso aí. Vamos lá, gente. Quem está conosco aqui? Beatriz, a Bia Pelegrim. Um abração aí. A Beatriz e o Evandro, São Leopoldo. Um casal queridaço. Irmã Gersina, bênção. Muito bom ter ela aí. Adriana Marrone, glória a Deus. Pastora da Zona Sul, esposa do pastor Marrone. Ministério abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Gesiane Reis da Silva, Deus abençoe a sua vida. Que bom também que você está acompanhando aqui conosco. E vamos lá para o YouTube, que tem uma galera no YouTube aqui. Vamos lá. Ismael Pereira, queridão, bênção pura. William Fraga, boa noite, querido. Boa noite, líder dos jovens, homem de Deus. Elisandra dos Santos, paz de Jesus. Paz para você também, querida irmã. Glória a Deus. Vera Silveira Azeredo, paz a todos. Paz, Vera. Toda quarta-feira aqui conosco. Aleluia. Grace Leite, bênção. A Grace deve estar gostando muito desse assunto. Carminha Centeno, paz, amados. Tremendo assunto dessa live. Prosperidade, acredito biblicamente que também é ser um fiel cristão e fiel dizimista. Olha, isso aí já é como é que é o resultado de tudo, né? É porque quando entra a questão de fidelidade... vamos chegar? Então eu já nem vou adiantar. Vamos lá, vamos seguindo, porque tem mais coisa pela frente aqui, ok? Vamos lá. Nós estávamos falando agora a questão... A Bíblia fala sobre o dom de riquezas. Eu já ouvi várias ministrações acerca disso, né? Uma vez eu vi uma ministração muito bacana do pastor Terra Nova sobre o dom de riquezas e que realmente me deixou muito pensativo. Mas como você vê isso, Pedro, o dom de riquezas, como a Bíblia fala? Então, eu creio também no dom de riqueza, né? Até porque a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Eclesiastes 5:19 diz assim: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, né? Eu vejo como dom de Deus, porque eu vejo também como dom de Deus a prosperidade financeira. Eu conheço algumas pessoas que prosperaram, são prósperas hoje financeiramente, sem ter uma faculdade, sem nunca ter passado por uma faculdade, né? E às vezes eu conheço pessoas que não passou nem pelo primário, e são ricas, são prósperas, muito prósperas financeiramente. O que seria isso? Sorte? Só pode ter o dono, a mão do dono do ouro e da prata aí, né? Uma estrelinha caiu sobre ela? Não. É o dom. Deus abençoou essa pessoa. Mas Deus abençoa só crente? Não. Mesmo o sol, né? A Bíblia diz que o sol, ele é para o ímpio e para o justo. Então, assim, eu conheço pessoas que não têm estudo nenhum e são prósperas. Então, eu acredito no dom da prosperidade. Poxa, mas eu sou crente, temente ao Senhor,
sou dizimista fiel e vivo só no aperto. Agora eu quero ouvir. Presta atenção aí, ó. Agora chegou na parte boa que eu quero ouvir. Vamos lá, Pedro, continua. Vivo só no aperto, meu Deus. As contas ali todo mês, meu Deus, não sobra nada, nem para um sorvetinho. Eu já vivi assim também. E às vezes até faltava, né? E é algo interessante, porque é aquilo, aí eu volto àquele princípio. Onde está o teu coração? É algo assim que é o que você disse um pouquinho atrás, né? O coração do homem, ele é enganoso. A gente acha que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos, amados. Infelizmente, nós não nos conhecemos, né? Então, como que eu faço, então, esse processo? Né? É um processo que você precisa pedir a Deus isso. Porque, assim, eu estava até conversando com o irmão agora lá na igreja, justamente sobre isso. Ele é advogado, né? Eu estava conversando com ele, eu falei, olha, quando uma pessoa ganha R$1.000, é fácil você dar dízimo de R$100. Simples, né? Mas será que quando você estiver ganhando R$10.000, R$1.000 já... E quando você estiver ganhando R$50.000, dá um dízimo de R$5.000. Estão pedindo para trocar o microfone. Trocamos, não tem problema. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa avaliar. Então, eu... Aquela parte que você está falando ali é muito interessante. A questão de ser fiel no pouco, realmente é simples às vezes para as pessoas. Sim. Por exemplo, ganha R$1.000 lá no dízimo de 100, é mais tranquilo. Mais tranquilo. Aí quando chega a ganhar 10.000, aí já dá 1.000 e já começa meio que pensar. Cara, Chega dos 100.000, tu dá um dízimo de R$10.000. Olha, com R$10.000 eu faço muita coisa. 10.000 eu faço muita coisa. Aí olha só. Aí que eu quero pontuar uma coisa que é muito importante para quem é empresário. E é uma coisa muito importante. Por que muitos empresários não prosperam quando são cristãos? Uma coisa que eu prezo muito é sobre os impostos. Os impostos no Brasil é absurdamente terríveis. Mas eu faço questão de pagar fielmente. A Bíblia diz, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Se eu pago hoje 12% de imposto, é dolorido, mas eu pago. Então, assim... é um princípio, né? É um princípio. Mas tem muita gente que quer burlar isso. Quer dar um jeitinho brasileiro. Então, se tem algum empresário assistindo, se você pensa nessa prática, pensa antes de fazer. Pode pensar, só não pense em prosperidade, né? É isso aí. É inegociável isso. Aí pensa, poxa, mas por que as coisas não acontecem? Por que a empresa daquele fulano que não serve a Deus vai para frente e a minha não vai? Por que isso acontece? Entende? Então, assim, são coisas pequenas que acabam acontecendo que as pessoas acabam não entendendo, não percebendo isso. Então, isso é muito importante, né? Então, comece a pensar. Primeiro ponto, teu coração. Prepara o teu coração para a fidelidade no pouco, para quando te Deus colocar no muito, teu coração está preparado e desprendido
para que, se você tiver que dar um dízimo de um valor alto, você não ficar com aquele sentimento de: Senhor, eu estou te dando, mas olha, como isso aqui eu faria tanta coisa. Não dá para negociar, não. É aquela oferta e o dízimo que você entrega, mas está presa, né? Entende? Então, são esses dois pontos que a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, o coração, né? E o segundo, você avaliar os pontos que você tem tomado de rumo, caso você esteja tentando dar algum jeito. Caso você seja algum empresário, alguma coisa assim, dentro da tua empresa, de impostos, enfim, né? Isso é muito importante. Muito bom. Pastor, voltando, nós falamos então sobre as prosperidades bíblicas, certo? Salvação, ser cheio do Espírito Santo, a graça, generosidade. Hoje, né, nós vivemos uma generosidade. Olha, eu percebi nessa pandemia o quanto a igreja se mostrou uma igreja humana, uma igreja misericordiosa, né? Uma igreja que é muito compassiva, né? Com compaixão. E até eu lembro de um testemunho, vou dar um testemunho aqui, que foi me permitido dar esse testemunho, mas uma pessoa que nós conhecemos, num trabalho que nós estávamos fazendo com uma ONG, e essa pessoa, ela é de uma religião africana, né? E ela estava contando que durante o período da pandemia, naquele primeiro semestre de 2020, que foi, né, período feio, as terreiras fecharam também, grande parte fechou. E muitos não tinham o que comer, porque muitos não sabem, mas, né, eu não estou aqui fazendo uma apologia a ninguém, eu estou dando testemunho, tá? Que fique bem claro isso. Mas muitos líderes religiosos, né, dessas religiões africanas também vivem de doações e de, enfim, né, de ofertas. Eles não tinham que comer. Essa pessoa, que ela é uma funcionária, né, de uma secretaria pública, ela precisava recolher 100 cestas básicas. 100. Ela pediu no município, não conseguiu. Pediu no meio das próprias religiões africanas, não conseguiu. Ela falou para mim: o senhor sabe quem abençoou com 100 cestas básicas para dar para os líderes religiosos das religiões africanas? Um pastor, uma igreja. Então, eu acho que a generosidade na igreja, ela é real, né? Ela é real. Eu acho que as igrejas, elas até prosperam por causa disso. Mas será que hoje, voltando ao tema coração, né, que a gente sabe que aprendemos hoje com você, essa questão do coração estar pronto, né, na dimensão daquilo que Deus quer te prosperar. Mas será que muitos corações ainda não estão corrompidos, ou até mesmo, como é que eu vou dizer, corações que se seduzem, né, como Sansão, por estar embaixo das parreiras, o cheirinho da uva acabam se seduzindo pelas riquezas. Até pela grande parte de igrejas hoje que pregam, né, uma falsa prosperidade, né? Será que não é uma sedução muito grande também? Isso acaba existindo, né? Eu vejo assim, até mesmo essa questão da igreja generosa, como tu citou aí, né? Eu acho muito importante, dentro de uma prosperidade,
até mesmo para Deus abençoar, né? Seja um ministério, seja até mesmo uma pessoa financeiramente. Tu vai entender onde eu quero chegar com essa questão da generosidade, né? Porque tem muitas pessoas que quando fala assim de uma igreja generosa, ela não se inclui dentro dessa generosidade de ajuda. Entende? Ela coloca a igreja. Ela faz parte da igreja. Só que quando chega na parte de generosidade, a igreja é formada por quem? Pessoas, não é prédio. Mas quando chega na parte de generosidade, quando é o coletivo, que é para contribuição, ela não chega junto. Ela não se envolve. Ela se retrai, né? Ela se retrai. Entendeu? Ah, não. Na pandemia nós vimos o poder da igreja de generosidade. A gente viu isso, como tu acabou de relatar aqui, né? Essa religião, ela viu na igreja esse poder de generosidade, né? De coração generoso. Agora, será que o nosso coração ele está totalmente liberado para a generosidade? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente quer prosperar. Só que a gente não quer ser generoso com ninguém. Entendeu? Às vezes, como nesse exemplo, às vezes se esconde na generosidade coletiva, né, da igreja, né? Mas o coração não está alinhado na mesma generosidade. Não está alinhado na mesma generosidade. Aí quando chega na hora de receber, é o primeiro da fila. Entendeu? É o primeiro da fila. Deus, ó, tô aqui, hein? Tô aqui, Deus. Mas na hora de prestar uma generosidade, ela é a última da fila. Entende? Então, isso é muito importante. Na hora de você, você agir com essa generosidade, dessa igreja generosa. Porque quando eu vi esse tema aqui, igreja generosa, não é prédio. Somos nós. Eu me incluo nessa generosidade. Eu tenho assim uma linha de trabalho comigo na empresa, né? O Gabriel sabe disso. Os meus funcionários, bom, eu não chamo meus funcionários de funcionário. Eu não tenho esse negócio de empregado. São colaboradores. E eu tenho todos eles, né, sempre uma visão de crescimento para eles. Se eu não conseguir atingir um crescimento para eles, o meu objetivo não está finalizado. Até ao ponto deles chegarem para mim, Pedro, eu preciso sair do escritório para eu poder desenvolver o trabalho aqui na empresa, para eu crescer. Aí meu objetivo está alcançado, é isso que eu quero. Enquanto eles não se sentirem ainda, né, é como um passarinho. O escritório é como uma gaiola. Enquanto o passarinho não chegar para mim e falar, olha, abre a portinha da gaiola que eu quero voar, o meu objetivo não está completo. Então essa é a minha visão. Então esse é o meu coração de generosidade com meus colaboradores da empresa. Na verdade, é o princípio bíblico, né? É isso aí. Você salva, né? Por meio de Cristo Jesus. Você discipula, prepara e envia. É isso aí. Né? Sabe, Pedro, eu estava te ouvindo agora. Permita-me fazer uma consideração aqui. Eu lembro numa época que eu estava no comércio de veículos, eu comprava e vendia carros. E eu lembro que
um irmão da igreja me levou até um pavilhão que pertencia a uma denominação X, né? Que é uma denominação que o pessoal julga bastante. Inclusive eu tive que me retratar com Deus, porque eu também, em alguns momentos, acabei criticando também, né, essa denominação. E eu aprendi uma coisa, inclusive, Pedro, que geralmente quem está em cima, né, às vezes não olha muito para quem está embaixo, mas quem está embaixo atira pedra em quem está em cima porque não consegue subir. Então eu fui nesse pavilhão, e nesse pavilhão tinham muitos carros que tinham sido recebidos de ofertas, sabe? Devia ter uns 40 carros ali dentro. E o rapaz que abriu o pavilhão para nós, foi olhar e disse, puxa, eu não imaginei que tinha tanto carro aqui. E tinha um SUV ali, eu disse, mas isso aqui é um baita carro. Ele disse para mim, não, isso aí é de uma mulher que tinha câncer. Ela era esposa de não sei se um promotor, alguma coisa assim. Na hora, você que está acompanhando aqui vai ouvir isso. Na hora o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo me disse assim, o que é para uma pessoa que está fadada à morte, com uma doença incurável, o que é para ela um carro? É nada. Absolutamente nada. Vai resolver nada. Nada. Então ofertar, e tá aqui, eu não entro em méritos de que se foi forçado a dar, se foi negociado, não entro nem nesse mérito. Eu estou falando o seguinte, que chega um ponto na nossa vida que quando nós entendemos a preciosidade da fé, sim, a gente se desprende dessas coisas. Isso aí. E à medida que nós vamos nos desprendendo, é a medida que Deus vai abençoando. Isso aí. Vai abençoando cada vez mais. Isso aí. E a generosidade, Daniel, ela faz parte desse processo. Quando você tem, assim, no seu coração, um desejo de ajudar pessoas, isso é uma forma de generosidade. A generosidade não é só você ajudar com uma cesta de alimento ou um valor financeiro, não. Quando você abre uma porta, até mesmo de uma ideia do que uma pessoa pode desenvolver, né, para até mesmo uma forma de renda, né, tu dá uma ideia para uma pessoa, por que você não faz um hambúrguer em casa e vende por delivery? Né, de repente a pessoa não está nem pensando nisso, e a pessoa instalou aquilo. É uma forma de generosidade, eu vejo dessa forma, né? Então, eu vejo dessa forma a parte da generosidade, né? E assim, a generosidade, ela é uma característica, eu vejo também dessa forma, de uma pessoa que ama a Deus, né? E eu até coloquei aqui, que em Atos lá, né, Atos 2, 44, 45, né, a igreja primitiva tinha quando havia alguém com necessidade, rapaz, não tinha aquele, isso aqui é meu, isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém me tira. Não, havia aquele coração desprendido, né? E era tão forte isso, que Ananias e Safira tentaram, foram fulminados ainda, né? Não, é tão interessante que o Espírito Santo dedurou, né? Não adianta esconder não, o Espírito Santo dedura. Dedura, né? E assim, e lá em Mateus, né, 22, 37, 39, fala dos dois mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E o segundo mandamento, né, amarás o teu próximo, né, como a ti mesmo, né? Então, assim, a generosidade,
eu vejo justamente isso, né? Ele é o exercício desses 2 mandamentos. Quando você exerce a generosidade, tu está amando a Deus, porque a generosidade fala que quando você exerce a generosidade, você está expressando o teu amor a Deus. E você, agindo com generosidade, tu está amando o teu próximo. Tu está exercendo os 2 maiores mandamentos. Por isso que quando você age, quando o teu coração ele age com generosidade, é impossível Deus não te abençoar com prosperidade. É impossível Deus não te abençoar. É como uma semente, né? Você lançou, não tem isso. Só se você pisotear em cima, só que como você não tem como fazer isso com Deus, você vai brigar com Deus e tentando impedir que as bênçãos te alcancem, mas não vai ter jeito. É isso aí, eu vejo dessa forma, então, esse ponto da generosidade, né? Então, eu vejo muito forte essa parte da generosidade, você ter o teu coração desprendido, né? Então, cultive a generosidade. Se você não tem, cultive. É um exercício, né? É um exercício. Muito bom, pessoal. Que bom vocês acompanhando aí. Pessoal aqui, né, acompanhando, bem bacana a gente. A Eveline, querida Eveline, um abração aí, vocês de Guaíba, Eveline, o Eduardão, um abração para ele aí, amo demais eles. Pedro Antunes, olha aí, Deus te abençoe. Daiane Santos, Daiane, querida, bênção. Marta Moura, Leonor Becker, Leonor, querida, Deus abençoe a tua vida. Ismael, também lá de Guaíba, Deus abençoe a tua vida, queridão. Irmã Marne, glória a Deus, outra missionária do Senhor aí, hein? Fez viagem comigo, glória a Deus. Irmã Adna Torquato, benção essa família Torquato, amo demais, demais. Irmã Zulene, irmão José, o Jean, a Adna, João Vitor e companhia, né? Muito bom mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está no YouTube. Já estamos chegando ao finalzinho, né? É uma pena, né? Disseram que estava sem som, mas já voltou o som. Sabe a palavra, amado pastor Pedro. Deus faz próspero aquele que doa com amor, pois receberá bênçãos multiplicadas. Isso aí. Irmã Andradina, Amém. bênção pura. Bom, estamos chegando aqui ao finalzinho, né? Passa rápido ou não passa? Voa, Passa né? muito rápido, né? Eu vou falar para o pastor Pedro que eu falo para todos. Quem nos acompanha já sabe o que eu vou dizer. Você tem que voltar novamente. Não dá continuidade a esse assunto, está tão gostoso falar. É bom, né? Vocês não imaginam assim a presença de Deus aqui. Nós falando sobre um assunto financeiro, espiritual, de bênção. É interessante porque é um assunto que bloqueia muita gente. Tem muita gente bloqueada porque quando fala de questões financeiras, eu falo isso porque eu era assim. Por isso que eu falo com propriedade isso, né? Muita gente, quando fala de questões financeiras, se bloqueiam com isso, né? Então, e a gente precisa se libertar disso. Precisa se libertar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já vamos orar por você até acerca disso. Mas eu também sou grato à tua vida, pelo que você tem semeado, pelo que você tem ofertado aqui, né? Tem sido muito importante. Agora, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa para você. Você quer ser próspero? Você pode orar por prosperidade. Isso não significa que você será próspero. Para você prosperar, você tem que semear. Para que você possa colher, tem que investir. É assim ou não é, pastor? Claro, é. É só com investimento. Então, né, você pode semear o nosso ministério. Tem aí todos os dados, tem o QR Code aí, você pode fazer. Tem o nosso Pix, que é a nossa chave, é o CNPJ. Ou se você
acha melhor ou mais fácil para você, temos aí os dados bancários para que você possa fazer uma transferência para nós, ok? Mas faça isso com alegria, porque Deus ama quem faz com alegria. Amém? Pastor Pedro, eu quero lhe dar a oportunidade para fazer as considerações finais, mas também gostaria de aproveitar a sua presença para você orar por nós, né? Orar pela minha vida, orar pela vida dos nossos amados irmãos que estão acompanhando agora. Muitos assistem depois, porque fica no nosso canal. Tem pessoal lá dos Estados Unidos assistindo. Legal. Tem conterrâneos teus do Rio de Janeiro que assistem. Né? Então eu gostaria que você abençoasse a vida dessas pessoas. E mais uma vez, muito obrigado, meu nobre e querido amigo, com uma família maravilhosa que você tem. Amém. Eu sou muito grato a Deus, né, mais uma vez, pela oportunidade. E a minha consideração é que você possa experimentar isso, né? Experimentar isso porque o meu começo aqui também foi muito desafiador. Quando eu comecei também com o meu trabalho, comecei bastante endividado. E graças a Deus, Deus abriu as portas. Muito trabalho, não é ficar em casa de braço cruzado, não. Muito trabalho e Deus vai dando as diretrizes, né? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar as diretrizes certas, né? Peça sempre orientação e se você tem alguma dúvida, peça a Deus para esquadrinhar o teu coração. Eu costumo dizer que o nosso coração é a nossa bússola, né? Então, eu creio que Deus vai te dar a direção. Se você está passando por alguma dificuldade, o Espírito Santo vai te dar as orientações, né? Se coloque na presença do Senhor, se coloque diante de Deus, peça a Deus para te iluminar, né? A Bíblia diz que nós devemos pedir para Deus iluminar o nosso entendimento, né? Então, que Deus possa iluminar o teu entendimento. E eu creio que Ele vai fazer isso, né? Eu tenho certeza, a gente vai estar orando por você. E as minhas considerações são essas, né? Que Deus possa abrir as portas para aquele que, se você estiver desempregado, que Deus possa abrir as portas, né? Deus é o Deus dos impossíveis, né? Ele abre portas onde não há portas. Na próxima vez que você vier, nós vamos trazer o pastor Pedro aqui de novo, né? Em nome de Jesus. Achar um espacinho na agenda dele aqui, vamos trazer de novo, né? Hoje ele anda com um carro bem bacana, mas ele fez milhares de quilômetros a pé aqui nesse Rio Grande do Sul, né? Mas isso deixa para o próximo episódio. Né? A gente conta um pouquinho do testemunho. Nem tudo são flores. Mas amém. Vamos orar, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que esse assunto é um assunto altamente espiritual e cremos que o Senhor abençoa esse assunto, Senhor. O dinheiro faz parte do teu plano, faz parte do teu propósito, porque a Bíblia diz que tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, e tomamos posse nesta noite, Senhor, através das tuas orientações. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite visitar famílias, ó Deus, Senhor, trazendo, ó Pai, esclarecimento, ó Pai, que esta live nesta noite possa ter sido esclarecedora, Senhor, possa ter sido, Senhor, um ponto de portas abertas, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que venha surtir efeito essas palavras, ó Deus,
Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, abençoa a vida do pastor Daniel, Senhor, a sua igreja, essa igreja abençoada, que o Senhor possa prosperar, Senhor, que o espírito de generosidade, Senhor, venha sobre esta igreja, venha impactar, Senhor, esta cidade, ó Deus, com esta generosidade, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.